Boa noite, que a paz, o amor e a luz do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja junto com você, meu irmão, junto com você, minha querida irmã, a você, caro internauta, que nos visita, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, nós aqui estamos, procurando buscar a essência dos ensinamentos, das lições de vida eterna, que está no conteúdo maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece. Qualquer lição que nós buscarmos, que esteja diretamente ligado com os ensinos básicos da base doutrinária do Espiritismo, qualquer ensinamento que reflita o amor, o perdão, a luz do conhecimento nas obras que aprendemos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, são luzes para iluminar nossos caminhos, para nos mostrar a nossa caminhada de uma forma mais segura, mais equilibrada e, consequentemente, mais feliz. Por isso, estamos muito confiantes, com muita esperança, em mais uma lição que o nosso benfeitor Emmanuel nos oferece, assim como também as questões que nós iremos ver no Livro dos Espíritos, que trazem a luz do Espírito da Verdade. Então, para nós, é motivo de alegria e de contentamento, sentindo a presença dos nossos mentores, espíritos de luz, que sempre nos acompanham em nossos estudos na casa espírita, em nossos estudos individuais, em nossos estudos nas plataformas da internet, onde nós começarmos a buscar essa luz, a procurar nos esclarecer para buscar o nosso crescimento, esses espíritos estarão junto de nós. Anjos guardiães e espíritos protetores. Então, vamos elevar a eles nossos pensamentos, elevar a Jesus e a Deus nosso Pai, com muita confiança. Senhor, aqui estamos agradecidos por esse momento onde nós fazemos uma pausa nas nossas atividades diárias para buscarmos uma alimentação espiritual que nos fortaleça, uma luz que ilumine nossos caminhos. Divino amigo, te pedimos a tua bênção, a tua proteção, o amparo para que nós saibamos aproveitar bem cada ensinamento,
Senhor, abençoa todos nós que estamos em busca do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento espiritual. Onde nós estivermos agora, em nossos lares, em nosso ambiente de trabalho. Por isso, confiantes em teus missionários, te pedimos o teu amparo e que nós sejamos também, por nossa vez, instrumentos da tua paz e do teu amor. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Vamos ver a lição de hoje. Lição número 39, que trata da questão 166 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a questão 166, está no capítulo 4, na segunda parte, da pluralidade das existências. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, pluralidade das existências. A reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. 166A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. 166B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Resposta: sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? Resposta: evidentemente. Essa é uma das bases que nós
aprendemos na doutrina espírita por saber que Deus, sendo todo amor e justiça, sempre nos oferece uma nova oportunidade de reajustarmos diante das leis divinas, porque as leis divinas são inderrogáveis. As leis divinas são perfeitas. E, como nós, seres ainda errantes, imperfeitos, sempre trazemos conosco alguma imperfeição moral, alguns vícios, nós então estamos sempre necessitando de oportunidades para reparar os erros que temos feito na nossa existência terrena. E como nós, na maioria das vezes, voltamos ao plano espiritual, retornamos à pátria do plano espiritual, com a nossa história evolutiva comprometida pelos nossos atos, pelos nossos hábitos, pelas nossas ações, comprometidos com as leis divinas por vários erros, nós então temos que voltar tantas vezes quantas forem necessárias a reencarnar aqui na Terra. Como diz os espíritos aqui, sofrendo a prova de uma nova existência. E nós estamos percebendo nessas respostas, nessas questões, que serão muitas vezes, né? Os espíritos nos mostram que nós, quando vamos depurando dessas imperfeições, indubitavelmente nós experimentamos uma transformação. Sempre nós estamos recebendo lições, orientações, e quando compreendemos essas lições, esses ensinamentos, nós estamos experimentando no nosso mundo íntimo uma transformação, um desejo de ser melhor do que antes. E os espíritos nos falam aí, é necessário a prova da vida corporal. Quando conscientizamos desses erros, nós pedimos um retorno à nova existência física, para corrigirmos aquilo que no passado não conseguimos, né? E então, para nós que estudamos a doutrina, é essa misericórdia de Deus favorecendo a todos os filhos de igual proporção. Não existe nenhum beneficiado, privilegiado, melhor dizendo. Não existe ninguém que é privilegiado diante das leis divinas. Todos temos as mesmas oportunidades de aprendizado e de exercício daquilo que aprendemos, de provar aquilo que nós já conquistamos no nosso conhecimento. Não é? E nós lembramos de uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, das primeiras lições, quando as orientações dos Espíritos nos falam. A primeira palavra do alfabeto divino é amor. E a segunda é reencarnação. E nós estamos vendo aqui como Allan Kardec se preocupou
em dissecar a questão em detalhes para que não fique dúvidas em se referindo sobre a reencarnação, né? E para aqueles que estão começando a estudar agora esse ponto importante na nossa existência, nós aconselhamos a não se preocupar se ainda não conseguiram captar todo o alcance, porque, na verdade, nenhum de nós conseguimos, de uma só vez, entender essas lições com uma profundidade que nos traga aquela tranquilidade de saber tudo, porque ninguém de nós ainda sabe tudo. Estamos aprendendo dia a dia. E então, se você acompanhou essas questões, mas ainda não conseguiu absorver com total segurança para falar que acredita na reencarnação ou que tem certeza, não se preocupe. Procure sempre buscar novas lições, novos aproveitamentos de expositores que estão em toda a rede de comunicação, principalmente nas palestras dentro da casa espírita. Ao participar das reuniões, existem oportunidades em que o palestrante, o orador, deixa a palavra livre para os questionamentos sobre alguns pontos das lições que a doutrina nos oferece. E então, nesses momentos, nós poderemos tirar as nossas dúvidas. Por isso é importante sempre que possível participar das reuniões presenciais nas casas espíritas, não é? E, de qualquer forma, buscar novas lições, novos esclarecimentos, tirar as dúvidas, porque não é somente em um estudo de algumas horas que nós vamos captar todo o conteúdo que necessitamos. É assim? Então vamos ver o que Emmanuel está nos dizendo sobre essa questão. Essa questão, esse comentário de Emmanuel foi psicografado na reunião pública do dia 19 de junho de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Aliás, me perdoe, gente, eu não falei o título da lição. Lição 39, amanhã. Muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente, relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta
durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No instituto da reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres envenenados de inveja e ódio retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões que o Senhor lhes galardoa o caminho da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo, ressurgirão no barco dos réus, ou melhor, no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que enlameiam. E pais, insensatos e desumanos, ressurgirão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis. Tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram invigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre o resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de recomeçar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Estamos percebendo mais uma vez a confirmação de que Deus é o Pai amantíssimo que jamais esquece qualquer um dos seus filhos, em todas as situações que nós nos encontramos.
trazemos as experiências, os acertos, mas ainda carregamos conosco uma grande cota de dívidas para com as leis divinas. Dívidas que foram criadas por nós mesmos. Estamos vendo aí os exemplos que Emmanuel está nos trazendo. Nós sempre vamos ter na voz da nossa consciência um alerta, um aviso e uma indicação para aquilo que nós deveremos e poderemos fazer. Porque a nossa existência terrestre é cheia de oportunidades para nos melhorar, especialmente agindo na realização do bem em favor do próximo. No nosso convívio familiar, especialmente, somos colocados ao lado daquelas pessoas, daqueles espíritos que nós trazemos algum compromisso do passado. Por isso, a necessidade de nós procurarmos manter uma convivência harmoniosa, procurando entender as pessoas com quem nós convivemos, procurando usar de indulgência para com as fraquezas alheias, procurando não criar novas situações de conflitos, de revolta, de rancor, especialmente quando nós conhecemos as lições do Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma observação. Nós estamos estudando a doutrina espírita, que reflete em todos os seus aspectos os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina espírita é o Evangelho redivivo do Cristo. As pessoas que frequentam outras escolas religiosas, muitas não acreditam na reencarnação, mas têm como referência o Evangelho de Jesus. Aqueles que estudam estas lições de vida eterna através do Novo Testamento são cristãos seguidores das lições de nosso Senhor. Então, cada um de nós, com essas luzes que recebemos do Evangelho, somos sempre alertados por nossa consciência. Porque na consciência está tudo aquilo que nós precisamos para realizar nas tarefas que abraçamos do dia a dia. Lembramos uma outra questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Por isso, seja qual for a nossa situação, até mesmo os nossos irmãos que não seguem uma escola religiosa, não acreditam em alguma religião,
não procuram se esclarecer, eles também trazem a voz da consciência orientando qual é a melhor forma de agir. Eles têm a liberdade, assim como nós. Mas a lei de Deus está gravada no íntimo de cada coração, de cada pensamento, de cada espírito que está passando pelas experiências. E assim, quando nós não damos ouvidos a essa voz interior, geralmente distorcemos o objetivo da nossa existência. Negligenciamos grandes oportunidades de realizar o bem, de trabalhar a nossa transformação moral e de oferecer ao próximo aquilo que nós trazemos de melhor. Quando nós não queremos ouvir a voz da consciência. Mas chega um momento em que vem bater à nossa porta os resultados das nossas ações, que está nas leis divinas. Aquilo que nós semeamos, colheremos. É a lei de ação e reação, a lei de retorno. E Emmanuel está mostrando para nós aqui, cada situação que o ser cria na existência, se ele negligenciou essa oportunidade de crescimento moral e espiritual, sempre ele voltará numa nova existência, se ele não conseguiu reparar o erro na mesma existência, ele voltará em outra, para que ele possa fazer um movimento inverso daquilo que ele realizou quando menosprezou as oportunidades que a misericórdia divina deixou ao seu alcance. Por isso, a reencarnação para nós é a prova maior do amor de Deus por todos nós. E então, precisamos de buscar, refletir, analisar, principalmente na nossa realidade individual, fazermos a nossa meditação dos desafios, das provas, das experiências que nós temos atravessado. Porque existem muitas lições que nós estamos repetindo as experiências porque não guardamos a lição em nosso coração. Não aderimos a esse movimento de reforma íntima. E então a lição volta novamente quantas vezes for necessário. E se nós não conseguimos numa encarnação, vai ficar para outra. Mostrando para nós Emmanuel essa situação, ele diz aqui, é da lei que a dívida, que a conta, durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Olha que verdade fácil para o nosso entendimento. Vamos fazer uma comparação. Nós voltamos para a pátria espiritual e estamos como devedor dessas leis, porque não aproveitamos bem as oportunidades. E então, no dia seguinte, ou melhor, na existência próxima, traremos novamente na nossa bagagem esse compromisso diante das leis, para repararmos aquilo que
não conseguimos na anterior. Por isso, os Espíritos nos dizem aqui que reencarnamos muitas vezes, né? Todos contamos muitas existências. Olha aqui. Não é isso? Para nós, então, não fica dúvida sobre a necessidade de nós aproveitar ao máximo esses momentos aqui no plano físico. Principalmente procurando nos desapegar das coisas transitórias e procurar nos espiritualizar, valorizar o que há de melhor no nosso aspecto moral. Tudo que nós aprendemos com as lições do Evangelho de Jesus, não é? É o papel da doutrina espírita. E então, é um dos pontos que a doutrina nos oferece para a nossa reflexão. E inúmeras lições nós teremos quando nós nos decidimos a buscar nos esclarecer. Mas, mais uma vez, nós queremos lembrar aos irmãos que estão começando agora a buscar o entendimento sobre a reencarnação, que não vai ser de um momento para o outro. Muitas vezes, nós vamos gastar um certo período para irmos assimilando essas verdades. É uma forma gradativa de absorvermos esses ensinamentos. Então, se você ainda não domina bem a questão da reencarnação para dizer, eu acredito, não se preocupe. Procure vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, ouvindo a voz da própria consciência. É o essencial para todos nós. E, com o decorrer das circunstâncias, isso vai abrangendo no nosso mundo íntimo de uma forma natural, sem nós criarmos situações que podem trazer conflitos para nós entendermos que Deus nos ama. Por isso Ele nos deixa a existência física como prova daquilo que nós tomamos de resolução para a nossa melhoria. Não é? E então fica aí mais uma excelente, maravilhosa, extraordinária lição desse benfeitor que é Emmanuel, para que possamos fortalecer a nossa fé e buscar colocar em prática esses ensinamentos. Assim? Então, finalizamos aqui a lição da noite e vamos fazer uma prece, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, a esses amigos que nos acompanharam nesses momentos. Senhor, estamos agradecidos. Queremos, Senhor, aproveitar bem essas luzes para o nosso crescimento, para a nossa elevação e também, na medida do possível, estender a mão, oferecer o ombro amigo a esses com quem nós convivemos, a esses que a misericórdia divina nos colocou no círculo de convivência. E para isso, Jesus, te pedimos o teu amparo.
porque ainda trazemos a nossa fragilidade, ainda temos dificuldades, muitas vezes, no convívio com esses irmãos que não têm o mesmo entendimento, que enxergam as situações da nossa existência de uma forma diferente da nossa. E por isso surgem os conflitos, mas com a tua luz, com o teu amparo, com esses conhecimentos que temos recebido, Senhor Jesus, teremos serenidade, harmonia, para que possamos levar uma palavra de entendimento, um gesto harmonioso, mas amparados pelo teu amor. Por isso, a nossa confiança e a nossa gratidão pela tua presença junto de todos nós. E sempre lembramos de tua frase: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Obrigado, Senhor Jesus. Que esta paz seja a nossa companhia. Que esta luz ilumine os nossos passos. Assim seja, graças a Deus. E louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Queremos agradecer a todos por esses momentos e pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.